Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números capítulo 33. Estas são as etapas que os israelitas percorreram desde que saíram da terra do Egito, segundo seus esquadrões, sob a direção de Moisés e Arão. Moisés registrou seus pontos de partida quando saíram sob a ordem de Yahvé. Estas são as suas etapas, segundo os seus pontos de partida. Partiram de Ramsés no primeiro mês, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte à Páscoa. Partiram de mão erguida aos olhos de todo o Egito. Os egípcios sepultavam aqueles que dentre eles foram feridos por Yahvé, todos os primogênitos. Yahvé fez justiça contra os seus deuses. Os israelitas partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Em seguida, partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está nos limites do deserto. Partiram de Etã e voltaram em direção de Piairote, que está diante de Baal-Sefom, e acamparam diante de Magdol. Partiram de Piairote e alcançaram o deserto, depois de terem atravessado o mar, e depois de 3 dias de marcha no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ali acamparam. Partiram de Elim e acamparam junto ao mar dos juncos. Em seguida, partiram do mar dos juncos e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dáfica. Partiram de Dáfica e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Rafidim. O povo não encontrou ali água para beber. Partiram de Rafidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Sibrote Ataava. Partiram de Sibrote Ataava e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Rétima. Partiram de Rétima e acamparam em Ramon-Farés. Partiram de Ramon-Farés e acamparam em Lébina. Partiram de Lébina e acamparam em Ressa. Partiram de Ressa e acamparam em Sealata. Partiram de Sealata e acamparam no Monte Séfer. Partiram do Monte Séfer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Macelote. Partiram de Macelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Taré. Partiram de Taré e acamparam em Mática. Partiram de Mática e acamparam em Esmona. Partiram de Esmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jacã. Partiram de Bene-Jacã e acamparam em Or-Gadigade. Partiram de Or-Gadigade e acamparam em Jetbata. Partiram de Jetbata e acamparam em Hebrona. Partiram de Hebrona e acamparam em Aziongaber. Partiram de Aziongaber e acamparam no deserto de Sim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam na montanha de Or, nos confins da terra de Edom. Arão, o sacerdote, subiu a montanha de Or, segundo a ordem de Yahvé, e lá morreu, no 40º ano da saída dos israelitas da terra do Egito, no 5º mês, no primeiro dia do mês. Arão tinha 123 anos quando morreu na montanha de Or. O rei de Arade, cananeu, que habitava no Neguebe, na terra de Canaã, foi informado da chegada dos israelitas. Partiram da montanha de Or e acamparam em Salmona. Partiram de Salmona e acamparam em Finom. Partiram de Finom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam no território de Moabe, em Jeabarim. Partiram de Jeabarim e acamparam em Dibongade. Partiram de Dibongade e acamparam em Eumon-Deblataim. Partiram de Eumon-Deblataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte do Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas estepes de Moabe, junto do Jordão, em direção a Jericó. Acamparam junto do Jordão, entre Bet-Gesimote e Abel-Setim, nas estepes de Moabe. Em Elim havia 12 fontes de água.
Essas fontes estão simbolizando, representando os 12 apóstolos de Jesus e também 70 palmeiras, aqueles 70 que Jesus enviou de dois em dois para fazerem a primeira missão, o primeiro mandado de Jesus. Olha, vocês vão falar do meu evangelho, vocês vão falar do meu reino, e eu quero ver o resultado depois. Yahvé falou a Moisés nas estepes de Moabe, junto do Jordão, em direção a Jericó. Disse: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando tiveres atravessado o Jordão em direção à terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruirei as suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido, e demolireis todos os seus lugares altos. Tomareis posse da terra e nela habitareis, pois vos dei esta terra para a possuirdes. Dividireis a terra por sorte entre os vossos clãs. Aquele que é mais numeroso, dareis uma parte maior na herança, e aquele que é menos numeroso, dareis uma parte menor na herança. Onde a sorte cair para cada um, aí será a sua herança. Fareis a divisão entre as vossas tribos. Contudo, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre eles se tornarão espinhos nos vossos olhos e aguilhões nas vossas ilhargas. Vos hostilizarão na terra em que habitardes, e farei convosco aquilo que pensei fazer com eles. Espinhos para os vossos olhos. Começaram a ver as outras nações. É quando nós olhamos para as outras pessoas. Por que ele tem? Por que eu não tenho? Por que ele pode? Por que eu não posso? Eu quero ser igual a ele. Infelizmente, no nosso ver, é como Deus quer para nós. E o que Deus quer para nós, este é o melhor. Portanto, façam o que Deus está mandando fazer, para que ele não seja contra nós, como ele acabou de dizer aqui. Capítulo 34. Yahvé falou a Moisés e disse: Dá ordens aos israelitas e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta será a terra que vos caberá em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. A região meridional do vosso domínio se estenderá a partir do deserto de Sim, que faz limite com Edom. A vossa fronteira meridional começará do lado do oriente, desde a extremidade do Mar Salgado. Depois se voltará ao sul, em direção à subida dos Escorpiões, passará por Sim e chegará ao sul, a Cades-Barne. Em seguida irá em direção a Azar-Adar e passará por Azemona. De Azemona, a fronteira se voltará em direção à torrente do Egito e terminará no mar. Tereis por fronteira marítima o grande mar. Esse limite vos servirá de fronteira ao ocidente. Esta será a vossa fronteira setentrional. Traçareis uma linha desde o grande mar até a montanha de Or, e da montanha de Or traçareis uma linha até a entrada de Emate, e a fronteira terminará em Cedada. Prosseguirá em direção a Zefrona e terminará em Azarenon, que será a vossa fronteira setentrional. Em seguida, traçareis vossa fronteira oriental de Azar-Enon a Cefama. A fronteira descerá de Cefama em direção a Arbel, ao oriente de Aim. Descendo ainda, tocará a margem oriental do mar de Quenerete. A fronteira seguirá então o Jordão e irá terminar no Mar Salgado. Esta será a vossa terra, com as fronteiras que fazem o seu contorno. Moisés deu então esta ordem aos israelitas: Esta é a terra que repartireis como herança para vós por meio de sorte, e que Yahvé ordenou que se desse às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos filhos de Ruben, com as suas famílias, e a tribo dos filhos de Gade, com as suas famílias, já receberam a sua herança, e a meia tribo de Manassés já recebeu também a sua herança. Estas duas tribos e a meia tribo já receberam a sua herança, além do Jordão de Jericó, ao oriente, no Levante. Yahvé falou a Moisés e disse:
Estes são os nomes dos homens que repartirão a terra por herança entre vós: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. E para cada tribo tomareis um príncipe para repartir a terra por herança. Estes são os nomes desses príncipes. Para a tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Para a tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Para a tribo de Benjamim, Elidade, filho de Cazelom. Para a tribo dos filhos de Dan, o príncipe Bosse, filho de Jogli. Para os filhos de José, para a tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Éfode. Para a tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Camuel, filho de Sefitã. Para a tribo dos filhos de Zabulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. Para a tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Faltiel, filho de Ozã. Para a tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Salome. Para a tribo dos filhos de Neftali, o príncipe Fedael, filho de Amiúde. São esses os aos quais Yahvé ordenou que atribuíssem aos israelitas a sua parte de herança na terra de Canaã. Agora a gente pega o mapa, faz toda essa demarcação que Deus determinou aqui, e você vai ter uma ideia de quanto era o território de Israel e de quanto ele está hoje.